Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Sobre a igreja eterna, eu queria falar sobre o trono de Deus hoje. Eu quero falar sobre o trono de Deus. Vocês estão comigo? A história do trono, em toda a cultura e em toda a história, e não importa qual país, qual língua, o trono não era o lugar que o rei ia para comer, né? Eu vou comer no trono. Não. O rei também não ia para o trono, ou sala do trono, para poder descansar. Eu vou para a sala do trono para descansar. Não. O trono, ele tinha uma função: julgar. Repita comigo e diga: julgar. Amém. Então, o trono e a sala do trono simbolizava na cultura natural, amém? Na cultura humana, um lugar de julgamento. E você vai ver isso também na Bíblia. Você vai ver que em vários momentos, reis eram encontrados em julgamento, como o próprio Davi. Ele estava na sala do trono para julgar acerca das coisas do dia a dia. Era um juiz, amém? O rei funcionava também como juiz, para decidir coisas grandes, coisas importantes ali. Por isso que na sala do trono tinha os conselheiros, tinha as pessoas para poder, naquele momento que ele fosse dar um veredito, ele ali pudesse não voltar atrás. A palavra de um rei não voltasse atrás. Daquela decisão, muitas vezes saiu um decreto. Muitas vezes aquela decisão não era somente para aquela pessoa. É o que nós chamamos no direito de decisão erga omnes, ou seja, uma decisão que era para todo o reino. Então ele mandava os seus oficiais apregoar aquela decisão nos principais lugares e dizendo que o rei decretava daquele jeito a partir daquele momento. Mas o trono de Deus é um pouco diferente. O trono de Deus, além de ser um lugar de julgamento, sim, será um lugar de julgamento e é um lugar de julgamento, mas tem um elemento favorável. E estamos falando sobre uma igreja eterna. E nós estamos falando de uma igreja que precisa aprender a entrar na sala do trono, porque a nossa igreja é uma igreja que está aqui na terra, mas tem acesso ao trono de Deus. A Bíblia diz que Ele fez um novo, vivo caminho, através do seu sangue, nós temos acesso ao trono de Deus. Então você tem acesso hoje aqui ao trono de Deus. Porém, na eternidade também, o trono aparece de diversas maneiras. Haverá o julgamento do trono de Cristo, haverá o julgamento do trono de Deus. Então vai ter um julgamento que vai ser diante do trono de Cristo, vai ter um julgamento que vai ser diante do trono de Deus. Então tudo isso você aprende em escatologia, tá certo? Então está aqui a dica, faça o rema. Mas eu quero falar especificamente sobre um aspecto do trono de Deus, e que eu acredito que vai lhe abençoar muito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, por favor, Hebreus 4, versículo 14. Os demais versículos, você não precisa anotar, você não precisa abrir, só precisa anotar, tá bom? E como você sabe, está sendo gravado e você pode depois pegar. Então, em Hebreus 4,14 está escrito assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, vamos começar a observar parte por parte. Nós não podemos ter duas confissões. A gente não pode ter uma confissão diante do dia bom de um jeito e do dia mau de outro jeito. A gente tem que aprender a não murmurar. Nós temos que aprender a não murmurar. Vocês estão comigo? Então ele está dizendo algo: olha, você tem alguém hoje lá no trono, e uma coisa ele requer de você, que você fique firme no que você falar. Se você diz que crê em Deus no bom momento, no mau momento, continue dizendo que crê em Deus. Porque você tem alguém que está lá julgando, e tem alguém que está lá velando por você. Aí ele diz o seguinte: porque não temos como um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então você fica guardando a sua confissão,
Ele sabe que você está precisando e Ele vai socorrer. E Ele diz, antes Ele foi tentado em todas as coisas. Repita comigo, diga tentado. Tem a ver um pouco com a ministração do que nós vamos falar hoje aqui. E Ele diz, a nossa semelhança, mas sem pecar. Então Ele foi tentado, mas Ele não pecou. E Ele diz, acheguemo-nos, portanto, ou seja, Ele está dizendo, diante disso tudo que eu estou falando, acheguemo-nos, portanto, Ele diz assim, confiadamente junto ao trono da graça. Diga, o trono de Deus não é só de julgamento, é também da graça. Aí está a diferença do rei Charles III para o nosso rei. Porque o trono lá na Inglaterra é para julgamento, para tomar decisões estatais. Mas o trono do nosso Pai também é um lugar de socorro. Aleluia. Aleluia. E eu quero falar do aspecto do trono, que é um lugar de socorro. Eu quero falar que o trono não é um lugar de julgamento quando você está buscando socorro. Quando você entra no trono, na sala do trono de Deus, preste atenção nisso, buscando ajuda, Ele não vai estar ali julgando. Porque Ele diz que se achegue com confiança. Se Ele está dizendo que se achegue com confiança, preste atenção nisso, é porque de alguma forma a gente se sentiria envergonhado de entrar. Deixa eu tentar explicar para você melhor. Imagina eu lhe conduzindo para um lugar e eu diga bem assim para você: ó, quando chegar lá não fique com vergonha não, fique normal, fique tranquilo, porque lá é um lugar que todo mundo vai lhe tratar bem. Está entendendo isso? Ok, o escritor aos Hebreus está dizendo, quando você chegar no trono de Deus, mesmo que você esteja errado, mesmo que você esteja precisando de ajuda, você não vai encontrar um Deus para lhe castigar. Por quê? Porque você foi até Ele. E no momento que você está no erro, no momento que você está na fraqueza, e você decide ir, isso demonstra uma coisa que para Deus Ele não rejeita: quebrantamento. Ele diz que um coração quebrantado, Ele jamais rejeita. Então Ele entende que você está saindo da posição do erro e de fraqueza. Talvez você está aqui, eu não quero mais viver, eu não aguento mais essa vida, eu quero chutar o pau da barraca, e você fica nesse moído um bom tempo. Fica lamentando um bom tempo, e isso não tira você do lugar, isso não ajuda em nada. Mas um dia você lembra que tem alguém que vela por você, e você diz: eu vou largar esse mimimi, eu vou largar essa murmuração, eu vou largar todo esse trauma, todo esse problema, toda essa reclamação, e eu vou agora na sala de papai. E quando você vai para lá, Deus está dizendo, e Ele está entendendo, Ele está vindo. Presta atenção nisso, Ele está vindo, porque Ele confia em mim. Ele está vindo, porque Ele quer minha ajuda. Ele está vindo, porque Ele precisa de mim. Então você, ao sair do lugar do erro, ao sair do lugar do pecado, ao sair do lugar de onde você é fraco, e vem até a sala do trono, você não vai encontrar um Deus que vai lhe julgar. Você vai encontrar um Deus que vai lhe enviar graça. Vocês estão comigo nessa noite ainda ou não? Mas se você ficar numa posição de soberba e de orgulho, você vai apanhar. E não é de Deus, é do diabo. E você precisa entender que naquele lugar lá, de orgulho, aquele lugar que você quer sair, porque você foi ensinado, ou você foi traumatizado, essa fortaleza orgulhosa vai lhe destruir, até o dia que você quebrar isso, e vier até o encontro de papai. Vocês estão comigo ainda nessa noite?
Agora ele disse que quando você vier, você tem que vir com a confiança e com uma confissão, e não com uma murmuração. Você tem que vir de um jeito diante do Senhor, dizendo: eu confio no Senhor, eu sei aonde eu estou indo, eu sei que o Senhor pode, e eu sei que o Senhor tem condições. É desse jeito que nós precisamos ir com o nosso coração diante do Senhor. Amém até aqui? Então em Hebreus 4:11, agora eu vou voltar um pouco. Eu falei de Hebreus agora 14 ao 16, agora eu vou em 4, 11 ao 13, eu vou para antes, tá certo? Para entender o contexto do que ele está falando. Vamos aprender sobre isso. E ele diz: esforcemo-nos. Olha como ele começa: esforcemo-nos. Quem tem que se esforçar, diga eu. Eu vou explicar um pouco para você por que isso. Tem que haver um esforço da sua parte. Gente, tem gente que está 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Está uma vida inteira preso a amarras de um comportamento doentio, tóxico, prejudicial, e não se esforça, ou não sai para uma condição de humilhação. E se humilhar não é se ofender. Eu não presto, eu não valho nada, isso não é se humilhar. A palavra humilhar é reconhecer. É a palavra que Deus quer que você reconheça. E daqui a pouco eu vou mostrar alguém que se humilhou. E como se humilhou? A forma bíblica de se humilhar. A forma bíblica de se humilhar não é dizer que você é bichinho de Jacó, que você não vale nada, que você não presta. Você acha que Jesus iria para a cruz para alguém que não presta? Você acha que Jesus iria para a cruz para alguém que é bichinho de Jacó? Não, ele só iria para a cruz para alguém que fosse valioso. Se um dia você se perguntasse: quanto vale a minha vida? Talvez um juiz, em uma ação de indenização, o cálculo, do juiz é mais ou menos assim. Os advogados que estão aqui podem me ajudar um pouco melhor. Se mudou ou não mudou, você que é oficial de justiça, me ajude, por favor. Mas é mais ou menos assim: alguém matou alguém, e, sei lá, um erro médico ali dentro de um hospital, e aquela pessoa tem 40 anos, aí faz uma idade média que eles têm lá, não sei se é 70, 80, não sei. Eles veem quanto ganha por mês e faz um cálculo ali, multiplica e forma a indenização. Mais ou menos por aí, a dosimetria é mais ou menos por aí. Vocês estão comigo ou não? Então, essa é a forma de, talvez, um juiz, ele poder mensurar essa situação. Mas a forma de Deus não é assim. A forma de Deus, ela é cheia de graça. Ela vai transbordar. Ela vai socorrer você, mas ela vai transbordar. Porque o que nós estamos lidando hoje aqui se chama graça. E o nosso juiz não é um juiz de conta limitada, é um juiz que ele vai fazer muito além daquilo que você pensa e você pede. Gente, vocês estão muito quietos hoje, mas tudo bem. Vamos lá. E aí ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junto e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Por que eu botei esse versículo antes, mas tem a ver com o contexto? Porque é o seguinte: Deus, ele é onisciente e ele é onipresente e onipotente. Vocês concordam comigo? Ok. A condição de onisciência é a condição de que Deus já sabe o que você precisa. A condição de onisciência de Deus dá a ele a capacidade de saber, inclusive, como você ia pedir na sala do trono, mesmo sem você ter chegado. A condição de onisciência de Deus dá a ele a capacidade de saber até as suas palavras que você vai usar quando você vier.
Então para que você vai? Se ele já sabe o que você falaria, se ele já sabe o que você precisa, então para que você precisa ir? É para Deus saber? Não. É simplesmente para você crescer. Não, você não entendeu não. Você vai para você crescer em intimidade com Deus. Porque se as coisas caíssem tão naturalmente, que não precisasse a gente ir, a gente acharia que as coisas eram apenas a força da natureza, a força do poder positivo. A força do poder positivo, a força de uma vontade somente, já resolveria as coisas. Mas quando você vai, você se ajoelha ou de pé, e você pede ao Senhor, apesar dele saber o que você pediria, quando as coisas chegarem, você vai lembrar de que você pediu. E isso não é para marcar Deus, isso é para marcar você. Isso não é para ensinar Deus, isso é para ensinar você. Deus, ele é pedagógico. Então ele quer que você tenha uma confiança nele. Ele quer que você entenda que sem ele você não consegue. Ele quer que você entenda que você depende dele, mas que você precisa se esforçar para você poder compreender que existe uma coisa chamada espírito e alma. E aí no meio dessa história de trono, ele coloca esse negócio aqui, que é como uma espada de dois gumes, a palavra, que divide espírito de alma. E no meio do trono ele está contando essa história. E o que ele está querendo dizer? Para você entrar na sala do trono, não é com a alma, é com o espírito. E para você entrar na sala do trono, você tem que entrar descansando. Veja, eu estou no mesmo contexto. Você precisa, quando for falar com Deus, veja, imagine, preste atenção. Imagine assim, você tem um problema que só o prefeito pode resolver, ou que o presidente pode resolver. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Estamos falando de cargos de poder aqui agora, ou de um juiz. E de alguma forma chega uma mensagem que se chama evangelho. Essa mensagem chegou para você, uma boa nova chegou para você. O juiz que você vai conversar agora vai lhe conceder. Preste atenção nisso. Então você está indo para a sala do trono já com uma certeza que ele vai conceder. Imagine que um auxiliar de juiz chegasse para você e dissesse: o juiz vai lhe atender, mas eu já quero lhe adiantar uma coisa. Basta você dizer isso, isso e isso, porque o juiz já está favorável à sua causa. Como é que você chegaria na sala do juiz? Confiantemente. E já descansando, porque você já teve uma boa notícia. Levanta essa Bíblia aí, por favor. Se você tiver uma Bíblia aí, se não tiver, por favor, no celular. Levanta aí, levanta aí, rápido, rápido. Amém. Aí está a boa nova. A boa nova já existe. As promessas de Deus já existem. Basta você entrar na sala dele, apresentar o seu problema, a sua dificuldade e o seu pecado, e saber que a notícia já veio, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando me buscar de todo coração. Então você não pode entrar na sala do trono se não for de todo o coração. Por isso que ele diz que você tem que entrar descansando. Ou seja, eu sei que ele vai me ouvir. Eu estou ensinando a você como entrar na sala do trono de Deus. Existe um protocolo, por assim dizer. Existe um jeito. Não é você entrar na sala do trono de Deus azoado, sem confiança, achando que ele não está do outro lado de lá. Está. Quando você começa a abrir sua boca, entenda, ele está lhe ouvindo.
Ele está do outro lado te ouvindo e escutando. Amém. Agora, existe uma parte de Deus na graça e na parte do trono, existe uma parte nossa. Por exemplo, em João 15,5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, eu sou o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou dizer de novo: você não pode fazer nada sem Deus. Não, pastor, não é assim não. Pois, eu sou tão inteligente. Eu sou tão inteligente. Aleluia. Você acredita que... Presta atenção nisso, vocês estão comigo? Vocês me amam mesmo? Vocês sabem que eu sou bem transparente em tudo que eu faço, né? Você acredita que tem 15 dias que eu fui no psiquiatra? Fui no psiquiatra. Olha que coisa massa, de um pastor falar. Transparência é tudo, amém? Eu estava incomodado com algumas coisas. Depois dos 40, eu comecei a me incomodar com algumas situações. E eu comecei a estudar algumas coisas, estudar. E eu disse: rapaz, tem alguma coisa errada com minha cabeça. Tem alguma coisa errada com minha cabeça. Minha cabeça tem alguma coisa que está errada. Vocês estão comigo ou não? Não dá para explicar para você, mas por exemplo, se eu for ler um livro, eu tenho que ler 5 livros ao mesmo tempo. Com o tempo, isso começou a cansar minha cabeça. E começou a fundir minha mente em pouco tempo. Eu não vou conversar muito com vocês não, pra você entender. E eu fui lá no psiquiatra, eu disse: rapaz, eu estou com uma suspeita aqui. E fui para ele. Eu fui 15 dias, mas eu já tinha ido 2 meses atrás. Ele pediu para eu fazer alguns testes, algumas coisas, e meu monte de coisa. Depois eu fui para ele de novo. Dr. Bruno, da Clínica Orto, né? Ele tem 2 graduações em Harvard, né? Esse abençoado. O cara é bom. Aí ele fez todo tipo de estudo em mim e tal. Estudou de tudo. Passou 2 horas lá me estudando. Ele disse: pastor, o senhor tem TDAH, nível severo e do tipo clássico. Eu disse: é. Beleza. Se você sabe o que é TDAH, você imagina a doideira que não é. Aí eu mostrei para ele, eu disse, eu tenho aqui 500 ministrações de resumo de livro. Aí mostrei para ele, abri meu Pages, eu disse: eu tenho 500 ministrações de resumo de livro aqui. Eu tenho isso, e comecei a mostrar tudo. E comecei a mostrar toda a minha produção intelectual para ele, que eu pude mostrar. Ele disse: como é que você conseguiu fazer isso? Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um TDAH, nível severo, clássico. Ele disse: como é que você conseguiu produzir isso aqui? Como é? Ele começou a falar comigo e tal. E eu pude perceber uma coisa. Escute só o que eu quero falar para você nessa noite. Presta atenção no que eu estou dizendo hoje, nessa noite para você. Nada a gente pode fazer se não for por Ele. Pode ser TDAH, pode ser o nome do cão dos infernos que Ele quiser colocar. Eu quero dizer uma coisa, irmão, que você só está respirando porque Deus, Ele está lhe dando vida. Eu só quero dizer uma coisa, que você só está até hoje aqui nessa terra, até hoje, porque Deus deixou. Você queira reconhecer isso ou não. Então, se você acha que a sua capacidade foi sua herança, foi o dinheiro, foi isso, foi aquilo, eu quero dizer, tem alguém por detrás que é tão bondoso, que tem lhe ajudado até aqui, e muitas vezes você não tem nem reconhecido que Ele existe e que Ele é. Mas o Espírito de Deus está trabalhando para trazer você mais para perto, porque Ele quer ter mais intimidade com você. E Ele quer que você entre numa nova fase da sua vida, em que você comece a produzir não só um entendimento cego que é você, mas que você entenda que tem alguém do seu lado. Oh, aleluia. Porque sem Ele nada podeis fazer. E tudo que você fez até hoje, tudo de bom, foi Ele. E a parte ruim foi você atrapalhando Ele.
Se você parar de atrapalhar Deus, Deus consegue continuar lhe ajudando. Na igreja, uma das coisas que a gente vai ensinar você é não atrapalhar Deus. Porque se você não atrapalhar Deus, já está ajudando. E tem gente que é expert em atrapalhar Deus. Tem gente que está ganhando. Daqui a pouco eu disse, sabe de uma? Cansei de ganhar. Vou voltar para o pecado. Vou voltar para a bagaçada. E começa a perder de novo. Tem gente que é fã disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é daquele que não vai retroagir. Porque o próprio Senhor disse, eu não me agrado daqueles que voltam e olham para trás. Vocês estão nesse lugar? Vocês estão recebendo algo nessa noite, hein? Estou bem devagarzinho ensinando quem é Deus, quem é Cristo também. Nós vamos ensinar, vamos lá. Em 2 Coríntios 3,5 está escrito assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as melhores ideias que você teve na sua vida veio dele. E aí, alguém um dia chegou e disse: nossa, como você é inteligente. E você, pô. O mais ateu da face da terra não sabe disso. Mas as melhores ideias que ele está tendo, está vindo de Deus. Porque está escrito que a chuva desce para todos. E Deus é bom para todos. Só que ele não sabe que Deus está ajudando ele. Porque um dia, ele vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: e o Senhor onde é que estava? Que eu não pude medir, não pude tocar, não pude experimentar. Ele, aqueles pensamentos, sabe aquelas ideias todas que você teve, veio de mim. Você só não teve a humildade de reconhecer. E você achou que você que era o bambambam da história. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Toda boa dádiva. Pastor, e aí como é que entra então? O que é que adianta estudar, fazer faculdade? O que é que adianta tudo isso? Adianta. Porque você está dando munição para Deus poder juntar as coisas e organizar a sua vida. Como assim, pastor? Imagine, Deus tem um sonho de mandar você para um outro país. E você decide não estudar a língua daquele país. E decide não sonhar aquele sonho. Você tem esse direito. Mas ele lhe deu a ideia. Eu quero que você vá prosperar em outro país. Bastava você fazer o quê? Se inscrever em um curso e aprender uma língua. E haveria favor para você poder entender aquela língua. E você ia dizer: nossa, como eu sou inteligente, eu aprendo tão rápido a língua. E Deus diria: não, sou eu que estou lhe favorecendo para um plano tão maior que você nem sabe. Vocês estão aqui mesmo nesse lugar ou não? Em 2 Coríntios 12:9 está escrito assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou fraco, que eu sou forte. Ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, eu vim na dor. Se te fizer uma pergunta mesmo, na igreja, né? Veio na dor ou veio no amor, naquela história, né? 90% vai dizer, eu vim na dor. Talvez os outros vieram, sei lá, por algum outro motivo, mas 90% vai dizer que veio na dor. Porque parece que é na dor. E quando eu quero falar fraqueza, é quando você já tentou de tudo, sabe? Você tentou isso, não deu certo, tentou Beltrão, não deu certo. Não, mas Cicrano sempre me ajudou. Aí Cicrano não ajuda. Aí você vai, não, mas isso sempre deu certo. Não deu, não dá, não deu, não deu, não dá. Você está ali, em uma situação que nada dá certo. Vocês estão comigo? Eu estava falando hoje com um radialista. E ele veio uma vez se aconselhar comigo.
E ele disse: pastor, eu estou no fundo do poço. E ele mesmo falou na rádio. E eu disse: então você está no melhor lugar do mundo. Porque nesse lugar você reconhece que precisa de Deus. E nesse lugar você para de olhar para baixo. Agora você só tem que olhar para cima. Então, não é porque Deus só quer lhe chamar na dor. Deus já está lhe chamando de hoje. Mas é porque a gente só consegue reconhecer Deus muitas vezes quando as nossas forças acabaram. E ali a graça de Deus entra. E não tem como você ser tão ignorante e não entender que é Deus que está ali ajudando, passo a passo, para chegar em uma posição, em uma situação, e Ele está lhe estendendo a mão. Vocês estão comigo ainda? Em 1 Coríntios 15, 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Sabe, amados, você só é o que é porque Deus tem agido com graça na sua vida. Sem a graça de Deus você não suportaria, você não aguentaria. Sabe, eu ouvi hoje, mandaram para mim, um irmão da igreja mandou para mim, uma jornalista que foi atriz, dizendo que bloqueou alguém. E todo mundo estava aplaudindo, sabe? Ela fez lá alguém mandou para mim hoje, uma pessoa, irmão da igreja. Disse: pastor, assista aí. E uma jornalista fez uma pregação hoje praticamente no Instagram dela, dizendo que estava cansada de pessoas positivamente tóxicas. Eu nunca escutei isso, essa expressão, positivamente tóxicas. Ela disse: sabe o que é pessoa positivamente tóxica? É aquela pessoa que todo dia diz assim: hoje é um dia de oportunidades, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de propósito. Ela disse: eu cancelei todo mundo que vinha com essas frases de coach. Ela falou desse jeito. Eu disse: ela não ia poder nunca morar comigo, por perto de mim, nem ela ia ser cancelada de Torá. Porque ela disse-me assim: sabe, nós temos que sentir a dor. Eu entendi o que ela quis falar em um ponto. Mas essas pessoas que, sabe, fica desejando toda hora coisa boa para a gente, isso cansa. Deixe a gente sofrer também. Eu disse: rapaz, agora nós estamos entrando numa época. Não é sério, vocês estão comigo não nessa noite, não. Nós estamos entrando numa época que até ser feliz vai ser politicamente incorreto. Daqui a pouco vão lançar o movimento dos tristes, que, enfim, os pastores não poderão pregar sobre fé, não vai poder pregar sobre alegria. Deixa eu dizer uma coisa: quando você está em Cristo, com Cristo, você não vai se acordar no primeiro instante, todos os dias, com aquela alegria do tamanho do mundo. Mas eu quero te dizer para você algo: se você abrir a Bíblia, colocar uma música, começar a ler a Bíblia e escutar aquela música, eu dou 15 minutos para você ver aquela tristeza indo embora. Eu concordo com ela que vai ter dias que a gente vai se acordar e não vai sentir aquela explosão de alegria. Mas a Bíblia está dizendo: se esforce para sair desse lugar. O que você vai fazer? Ficar curtindo uma dor? Vocês estão comigo ou não? Porque eu só conheço uma pessoa que ganhou dinheiro com tristeza: Marília Mendonça. Marília Mendonça, né? Aquela cantora. Porque ou mulher para cantar sobre Gaia. Meu irmão, quanto mais aquela mulher sofria, fazia uma música e ganhava prêmio. Eu pensava assim: essa mulher tem que sofrer muito para ganhar mais dinheiro. Não, vocês não estão aqui não. Foi uma piada boa essa, amado. Eu sei que ela já partiu, né? Teve um acidente lá de avião. Mas vocês concordam comigo que a discografia dela era só tristeza. Se alguém estava com vontade de morrer, era só escutar a música dela. Se alguém estava com vontade de tomar 1 litro de uísque, era só escutar a música dela. Vocês estão comigo ou não? Aí você ia sofrer com gosto. Então, meu irmão, tirando Marília Mendonça, tristeza vai roubar suas forças e vai roubar suas energias. Oh, meu Deus, amém, glória a Deus.
E você carrega uma presença dentro de você. Você carrega Jesus dentro de você. O Espírito de Deus está lhe chamando para ir para a sala do trono, onde tem graça. Então você pode sim se acordar com uma notícia ruim. Você pode sim se acordar com uma coisa ruim. Sim, pode. Mas você só fica se quiser. Basta você entrar na sala do trono. Quando você entrar na sala do trono, aquele peso é trocado. E o fardo de Jesus vem para você. E o seu é entregue para Ele. Aleluia, irmão. Você só tem que se esforçar, irmão. De dizer, eu não quero continuar desse jeito. E ponto final. Agora, em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta, diga luta. De novo, diga luta. Diga de novo, luta. Contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Presta atenção, eu quero falar. Porque eu estou falando do tom da graça e vou falar sobre isso. Porque tem algumas pessoas que dizem assim: se você tem Cristo dentro de você, você não luta mais contra o pecado. Só que o escritor aos Hebreus está escrevendo para os cristãos. E ele está dizendo que o cristão tem que lutar contra o pecado até o sangue. E como é a nossa luta? Não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta, as armas da nossa milícia são espirituais. E qual é a nossa arma da nossa milícia? A presença de Deus. E como é que nós ativamos a presença de Deus? Palavra, louvor, confissão, oração, abrir a nossa boca, começar a mudar o nosso ambiente e a nossa vida. Quando nós começamos a fazer isso, nós estamos lutando contra o pecado. Suponhamos que, letra A, pastor, eu tenho um problema. Vamos lá. Eu não paro de pensar em mulher. Se passar uma mulher com a roupa de academia, eu vou olhar para a bunda dela e vou desejar. Milésimo de segundo, pastor, a minha cabeça vai pensar. Ok. Aí você liga lá no Big Brother. O que é que tem? O que é que tem demais o Big Brother? Não tem nada demais. Aí passa lá a menininha, né, de fio dental. Você vai pensar em Jesus naquele momento? Né? Alô, vocês estão aqui ou não? Então não. Não. Você vai dar comida para esse pecado, essa tentação e esse desejo que está em você. Eu quero lhe explicar uma coisa, eu vou lhe falar algo nessa noite. E me ame e por favor me escute. A Bíblia diz que o diabo é o nosso tentador. Mas a Bíblia diz que a tentação vem do homem. Como assim, pastor? Oh Jesus, que plateia animada essa noite, amém, glória a Deus. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta a você: a tentação é sobrenatural ou ela é natural? Vamos lá, quem acha que é sobrenatural, levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é natural? Acertaram, turma boa de Torá. O diabo só tenta no que já está dentro de você. A tentação está em você. Agora, ele é o tentador porque ele sabe como lhe derrubar. Qual é o antídoto? Escutem só, para a tentação. Aí agora eu vou fazer outra pergunta. Você acha que o antídoto da tentação é natural ou sobrenatural? Oh, aleluia. Olha que coisa linda. Vamos fazer uma equação aqui. A tentação é natural. Está em nós. Mas o antídoto é sobrenatural. Oh, aleluia. Então, como se chama o antídoto do pecado e da tentação? Diga graça.
E o que é graça? É a capacidade de viver o Evangelho. Quanto mais você se enche de graça, mais você consegue viver o Evangelho. E onde você encontra graça? Diga, na sala do trono. Gente, está didático ou não está? Ah, pastor, não sei como vencer isso. Sala do trono. E quem entra na sala do trono? Diga, eu. Ah, irmã Vera, interceda por mim, porque eu assim, olha, eu estou sendo tão tentado. Aí você diz, irmão, desde preguiça, porque eu não posso entrar na sala do trono por você. Essa intimidade é sua com Deus. Oh Jesus, me ajude, olha. Vocês estão aqui ou não? Amém mesmo ou não? Oh, aleluia. Deixa eu dar uma revelação para vocês. Eu sei que vocês estão tão empolgados nessa noite que eu preciso dessa revelação para vocês. Vocês estão uma vibração assim tão grande que estou caindo aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai olhar para o livro e vai dizer assim: eu não encontrei o seu nome aqui. Do anjo, né? Vai dizer, eu não encontrei o seu nome aqui. E algumas pessoas vão dizer, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. A palavra conhecer é intimidade em quatro paredes. É a mesma palavra quando diz que José não conheceu Maria até que desse a luz. Então, querido, Jesus precisa conhecer você dentro das quatro paredes. Você tem costume de entrar em um lugar, nem que seja no seu banheiro, e dizer, Senhor, esse lugar aqui é só nosso. Pastor, a minha casa é encausada, você não conhece não. Pastor, a minha casa é o Satanás, minha casa. Vamos lá. Mas o banheiro, dá para fechar? Dá. Fecha o banheiro e diga, Senhor, aqui dentro sou eu e o Senhor. Entre na sala do trono, no banheiro. Entre na sala do trono, no carro. Entre na sala do trono, no ponto de ônibus. Entre na sala do trono e seja cheio da graça, que vai ser o antídoto para matar essa tentação que está dentro de você. Essa tentação de ficar triste, essa tentação de desistir, essa tentação de pensar que você não presta, essa tentação de você pensar em outras coisas que não deveria, seja lá a tentação que for, vai morrer lá dentro, naquele lugar, onde você vai ser cheio da graça de Deus. 1 Coríntios 10:12, rapidamente. Aquele, pois, que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Agora, eu queria finalizar com 3 versículos bem rápido. Grupo de louvor, vem cá, por favor. Em Tito 2:11 está escrito assim, só para confirmar, eu gosto muito de confirmar minha pregação, amém, na palavra. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, ele está dizendo que a graça veio para nos tirar das paixões mundanas, para a gente negar. O que ele está dizendo, seu João, aqui? Ele está dizendo, você, meu querido crente, que aceitou Jesus, você sozinho não vai conseguir sair das paixões mundanas. Você não tem força para isso. Você vai precisar da graça, para ela educar. Olha que palavra junto com graça. Olha que palavra, ou seja, toda vez, William, que você entra no trono, na sala do trono, você está sendo educado a viver espiritualmente. Agora, depende se você está indo com o coração aberto ou não. Porque lá naquele lugar, Deus vai dizer, tire isso, faça isso, faça aquilo. Aquele lugar, Raoni, que você me falou que teve hoje, e que Deus deu aquelas direções, ali é a sala do trono. Aquele testemunho muito bonito que você me deu hoje. E lá em Hebreus, penúltimo versículo diz,
Eu só queria deixar, um adendo para o próximo mês aqui. Só isso, rapidinho. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Luizinho, a graça, ela precisa ser retida. Essa força que vem de Deus, escuta aqui, gente, olha, por favor. Você que está me ouvindo aí de casa, essa força, essa capacidade de Deus, quando entra em você, pastor, fui liberto por Deus da depressão. Foi uma graça. Retenha. Ele está dizendo que você tem que reter. Quando você recebe uma graça de Deus para algo, eu comecei uma empresa, pastor. Eu estou vencendo, é uma graça. Você já entendeu que tudo de bom vem de Deus. Retenha, meu irmão. Porque tem gente que recebe a graça e banaliza ela, despreza, esquece. Deus já fez a parte dele por isso. Não, retenha a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Como você retém a graça? Reverência e temor. Pastor, meus negócios estão dando certo. Reverência e temor. Não permita que coisas erradas entrem no seu negócio. Vocês estão aqui mesmo ou não? Ah, pastor, minhas coisas estão dando tão certo. É Deus, é uma graça. Retenha, tenha temor, sirva com isso que você está sendo abençoado, porque você conquistou isso, porque Deus lhe abençoou, vindo do trono da graça. Reconheça isso. Você não vai parar de crescer, meu irmão. Você não vai parar de avançar, se você continuar servindo a Deus com o que Ele estiver lhe dando, qualquer área da sua vida. Sabe, eu estava vendo uma moça, eu estou dando um curso agora, o pessoal aí quiser escrever ainda está tempo, chamando ataques mentais. Estamos com aluno até da Itália, bênção de Deus, glória a Deus. Demos uma aula magna ontem. Eu tive uma pessoa que estava acompanhando algum tempo atrás, bem rapidinho para vocês, não dá tempo de explicar tudo. E essa pessoa, 3 anos atrás, foi liberta de uma depressão. Tentou suicídio algumas vezes, de um modo bem triste. Eu não vou falar aqui, porque se eu falar, eu sei que alguém pode identificar quem foi. E essa pessoa, ela tentou suicídio. Essa pessoa veio de uma outra cidade para se aconselhar comigo aqui em Itabaiana, porque disse que a depressão voltou pior e muito pior. E eu fiz algumas perguntas, fiz uma anamnese, eu fiz algumas perguntas. E no meio da anamnese eu descobri que ela, quando foi liberta, ela voltou a uma prática. Aí você vai dizer, pastor, o que tem de mais? Daqui a pouco, guarde as pedras. Ela voltou a maratonar séries. Horas e horas, em frente a uma televisão. E ela fazendo isso, ela começou a intoxicar ela com uma coisa que tecnicamente nós chamamos de lapsos de memória. E ela ela perdeu tempo. Ela perdeu tempo nesse lapso psiquiátrico de treinar a alma dela, de treinar a mente dela. E ela preferiu voltar ao vício que dava dopamina para o cérebro dela. Eu não vou aprofundar muito, mas o que eu quero dizer para você é que eu e você, quando nós recebemos uma graça, a gente não pode voltar para o vômito, voltar para os comportamentos, até coisas pequenas que a gente pensa que é besteira. Ah, é uma besteira. Pastor, é pecado assistir uma série? Não, uma série não. Um episódio não. Mas você passar meses, isso não é normal. Você está fugindo de alguma coisa. Você não está desenvolvendo relacionamentos. Você não está desenvolvendo sua mente. Você está no virtual. E tantas coisas que eu poderia falar. Você, quando entrou numa depressão, ninguém nasce com depressão. A depressão surge. Ela tem gatilhos. Quais foram os gatilhos? No dia que eu recebo a graça de ser liberto, eu preciso não voltar a alguns costumes. Eu estou dando um exemplo.
E eu estou dizendo para você que você precisa reter um comportamento. É por isso que eu não quero uma igreja religiosa, porque talvez a religiosidade seria mais fácil. Vista isso, não vá para aquilo, não faça aquilo outro. Eu pergunto para as pessoas: isso vai fazer bem para você? Isso é bom para você? O Espírito Santo, no trono da graça, está dizendo que você deveria fazer isso? Que as pessoas querem que o pastor diga: faça isso, não faça aquilo. Pastor, eu tenho que vir para culto na igreja. Eu, Joselito, eu preciso de todo dia de um culto. Eu, Joselito, porque eu sei de onde eu vim. E a minha mente precisa da presença de Deus em doses cavalares todos os dias. Olha, eu, Joselito, não sei você não, eu preciso de dose de Jesus na minha veia. Eu não estou falando de brincadeira não. Quando eu trabalhava, Deus sabe, eu trabalhava de fone, eu fazia um monte de coisa, porque eu precisava estar ligado. Eu tenho que estar ligado até o último dia da minha vida aqui nessa terra. Eu tenho que estar ligado 100% em Deus. Eu não tenho direito. Eu preciso muito de Deus e muito do tom da graça de Deus. Eu estou sendo humilde e sincero com você para dizer isso para você. Porque eu sei quem eu era. Eu sei quem eu fui. E eu sei que de mim mesmo não tenho nada de bom. Mas se eu tenho alguma coisa hoje que eu estou produzindo como fruto, tudo vem dele e tudo é para ele. Eu acho que é suficiente. Alguém recebeu algo nessa noite? Quem saiu daqui apaixonado querendo correr para o trono? O trono da graça, meu amado. Pois o irmão vai ligar: pastor, eu estou no trono o dia todo. Olha. Qual o trono, né? Queridos, monte o trono da graça. Vou lhe dar uma dica aqui, hashtag fica a dica. Todo dia de manhã, antes de trabalhar, antes de sair de casa, só 15 minutos. É difícil 15 minutos? Não é. Só 15 minutos. Prepare ali 3 louvores que você gosta. Às vezes eu tenho um louvor, sabe? Eu já estou há uns 2 meses escutando o mesmo louvor. Acho que é de que ter TDAH, né? Eu não sei, agora. Vamos lá. É aquela, não sei o que lá do Sepulcro, de Gabriela Rocha. Filha do Sepulcro, ela. Sofia, minha filha mais velha, disse: ah, não. Meu Deus, você não aguenta mais não. E lá no YouTube eu já botei no modo repetição assim. Porque tem uma parte daquela frase que diz assim, mais ou menos assim, parafraseando a música: eu busquei em tudo, não achei nada, né? É mais ou menos assim: eu só achei no Senhor. Aquilo ali sou eu só achei nele. E ali parece brincadeira, toda vez que passa por aquela frase eu choro, porque eu agradeço a Ele. Minha gente, se eu estou nesse lugar aqui em cima, eu não estou sendo humilde nesse momento, eu estou sendo sério com você. Eu só produzi frutos bons por causa dele. Amém, querido? Amém, querida? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.